Aí, pessoal, eu trouxe um slide que é lá das nossas primeiras aulas. Quem já me acompanha desde o algoritmo Zoom, né, talvez vai se lembrar vagamente desse slide e talvez na época não entendeu muito bem o que eu quis dizer com isso, né? Então eu fiz questão de trazer esse slide aqui. Aonde que a linguagem de programação, que é a nossa disciplina, né? Onde que ela vai entrar, qual que é a relação dela com a disciplina de algoritmos, que é tudo que a gente viu até o momento. Então vai funcionar assim, né? Até o momento, a gente tinha somente implementado algoritmos. Eu vou colocar aqui em um desenho. A gente construía, primeiro fazia assim, né? A gente tinha um problema. E aí a gente interpretava esse problema, entendia, compreendia esse problema, o que precisaria fazer, e a gente implementava uma solução. Essa solução era o que a gente colocava em algoritmo. Então era o nosso algoritmo e fim algoritmo. Todas as nossas instruções aqui, né? Todos os nossos comandos com estruturas de repetição, estruturas condicionais, vetores, utilização de matrizes, né? Tudo que a gente viu em algoritmo Zoom. Vou colocar aqui, ó. Algoritmo Zoom e algoritmos 2, né? Certo? Só que agora a gente vai passar tudo isso para quem? Para o computador, né? O objetivo, vou colocar aqui, ó, é a gente, eu vou fazer assim, ó. Pera aí. O objetivo maior, né, é transmitir isso aqui pro computador, né? Não é assim? Transmitir tudo isso aqui pro computador. Mas qual que é o problema? Se eu simplesmente pegar o que eu, literalmente, o que eu implementei aqui, né, com uma linguagem algorítmica, utilizando todas as sintaxes que a gente viu até o momento, e simplesmente falar, computador, toma isso aqui e se vira, o computador não vai entender nada. Por quê? O computador, ele precisa pegar esse algoritmo e transformar, na verdade ele precisa receber minimamente em uma linguagem traduzida para ele poder realizar alguns processos de traduções adicionais de tal forma que após todo esse conjunto de processos o computador consiga compreender todas as instruções que você definiu no seu algoritmo. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer? Pegar esse seu algoritmo, né, antes de, na verdade, assim, é como se fosse dentro de um processo, né? Então vai ficar assim, peraí. Vou colocar aqui um quadrado. O que vai ter dentro desse quadrado? Esse algoritmo inicialmente ele vai ser traduzido. Vou colocar aqui numa outra cor, para uma linguagem de programação, tá? Então a gente vai traduzir esse algoritmo que a gente implementou em uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação, a gente já viu anteriormente, vai ser a linguagem C. Então vai ser assim, a nossa resolução, né? Vou chamar aqui de solução.c, a extensão .c, tá? Que vai ser nada mais, nada menos do que o nosso algoritmo traduzido em linhas de código em C, certo? Em seguida, nós vamos passar esse código para um processo chamado compilação, tá? Então aqui vai ser a compilação. A gente vai compilar esse código que a gente traduziu, né, do nosso algoritmo para a linguagem C. A gente vai compilar esse código. E esse processo de compilação, basicamente, se subdivide em duas etapas, né? A primeira etapa é transformar isso que eu coloquei em verde em um programa, né?
em linguagem de montagem, tá? Que é o assembly, né? Vou colocar aqui assembly. E depois, esse programa em assembly é transformado, né? Ele passa por um outro processo de transformação em linguagem de máquina, ou simplesmente binário, né? Então, todo o nosso programa, ele vai, né, toda a nossa resolução, nosso algoritmo, a nossa solução em C, vai ser transformada em instruções de zeros e uns. Esse arquivo, né, esse programa executável em zeros e uns, esse sim está pronto para ser recebido pelo computador e o computador executar, né, e rodar, né, a nossa resolução, a nossa implementação, tá? Então, a partir desse último passo, aí sim o computador consegue compreender, executar a nossa solução, tá? Então, basicamente, onde que está a linguagem de programação? A linguagem de programação está bem aqui em verde, né? Essa disciplina ela tem por objetivo de ensinar vocês a traduzir todos os algoritmos, né? Tudo que a gente aprendeu em linguagem algorítmica, a traduzir em uma linguagem de programação. É lógico, né? A gente não vai ver questões como essa, de como que transforma em assembly, de assembly para linguagem de máquina. Graças a Deus a gente não vai precisar ver isso, né? Porque já existem hoje a ferramenta, né? Os compiladores que fazem isso para a gente, né? Inclusive, acho que até comentei isso anteriormente com vocês. Então, basicamente, a gente vai ter que aprender essas novas sintaxes aqui. Por que a gente não aprendeu logo lá no começo, em algoritmos 1? Por que a gente não aprendeu a fazer isso aqui lá no começo? Por conta do excesso de informação, né? Eu acho que o aprendizado ele vem por etapas, tá, pessoal? E eu acredito que, primeiro, sim, foi necessário a gente pensar de uma forma mais simples, de forma mais intuitiva, para depois a gente fazer as devidas associações. Então, o que a gente vai começar a rever a partir de agora vai ser, assim, uma série de revisões de algoritmos 1 e algoritmos 2 com a aplicação, né, a transformação desses algoritmos em uma devida linguagem de programação. Lógico que agora vai dar muito mais problemas, né, na hora da gente tentar compilar, na hora da gente tentar executar o nosso programa. Por quê? Para passar para esse processo por esse processo de compilação, eu preciso, o meu programa, né, o meu código-fonte, ele precisa atender a uma série de itens, né, precisa atender um checklist de padronização de acordo com a sintaxe da linguagem C. Isso é similar para qualquer outra linguagem de programação, né? Nesse caso é da linguagem C. Por exemplo, utilização de ponto e vírgula no final das instruções, sintaxes das estruturas condicionais, de repetição, sintaxe de manipulação de vetores, tudo o que foi cobrado em algoritmos 1 e 2 vai ser recobrado aqui. Então, por isso que eu sempre digo e bato na tecla, né? O conteúdo, felizmente e infelizmente, né, ao mesmo tempo, é acumulativo, né? Então, tudo que a gente viu, tudo que vocês aprenderam até então vai ser revisto, né? Mas qual que é o problema? Se você não aprendeu muito bem o conteúdo até o momento, né, até vetores, até matrizes, você vai ter um pouco de dificuldade, mas de novo, ainda tem chances de você recuperar, correr atrás disso, né? Então, basicamente a nossa disciplina vai funcionar assim, a gente vai ter alguns problemas, onde esses problemas terão que ser implementados em C, e a gente fará alguns testes em cima desses problemas, né? Por que a escolha da linguagem C? A linguagem C, eu acredito que ela seja bem próxima daquilo que a gente tem visto até o momento em algoritmos, né? Tanto para quem já foi meu aluno, ou para quem também não foi, mas viu algoritmos com outro professor. Então acho que a linguagem C é uma linguagem bem básica e se assemelha bastante à linguagem algorítmica, né? O próprio Portugal. Então acho que a associação, a tradução, as analogias, né, vão ser bem imediatas para a gente transformar os nossos algoritmos em códigos-fonte na linguagem C. E só lembrando, pessoal, que os vídeos dos conteúdos anteriores ainda estão disponíveis aqui na playlist desse canal, tá? Então, se você ainda tiver alguma dúvida, por favor,
tente rever esses vídeos, né? Reveja quantas vezes for necessário para sanar essas dúvidas, beleza?